Muito bem, pessoal. Eu mandei para vocês dois arquivos. É um CTL e um arquivo binário no formato do Grades, tá? O nome do arquivo que eu mandei para vocês é curso11.gra e curso11.ctl. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer... Compartilhar uma janela, que vai ser essa aqui. É dar uma olhada na estrutura do arquivo CTL, tá? Vejam, esse arquivo é um arquivo CTL, né, um arquivo descritor do Grades, mais ou menos parecido com aquele arquivo que nós vimos na aula passada, né? Só vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente tem dentro desse arquivo para a gente entender como é que a gente vai construir o nosso programa, tá? Então, D7 aqui indica, né, o diretório onde o arquivo se localiza, o arquivo que eu quero abrir se localiza. Eu poderia colocar qualquer diretório e buscar o arquivo, inclusive, em um outro diretório, que é muito comum também. Então, tem duas maneiras da gente dizer que está no diretório corrente. Ou a gente coloca aqui um circunflexo, ou eu posso colocar aqui o ponto barra, né? Ponto barra é o diretório local, é o diretório corrente. Se eu colocar dois pontos barra, é o diretório parente lá, que eles chamam, o pai ou a mãe, é o diretório que está anteriormente àquele diretório. Então, a gente pode manter aqui como ponto barra, ou simplesmente manter como circunflexo, tá? O nome do arquivo binário que a gente vai abrir é o nome do arquivo que esse CTL descreve, chama curso11.gra. Andef é a variável que define os valores indefinidos, tá? Dentro do nosso arquivo binário. Options Little Engine, então significa, né, que o arquivo está no modo Little Endian, de byte invertido, em relação ao Big End. Lembra que eu falei? Tem aquele swap na posição dos bytes, né? Mas é o formato padrão que o Grades geralmente utiliza, tá? Título do arquivo, aqui a gente colocou uma saída do Rames 4.2, né? Rames 4.2 output. E aí vem a definição do espaço, das dimensões da nossa grade. Então, vamos lá. Xdef é o número de pontos em X, direção X. Então, a gente vê aqui que nós temos 20 níveis na direção zonal, linearmente espaçados, começando na longitude de menos 48,143, espaçados linearmente de 0,157 graus. Tá? O YDF, também com 20 pontos, linearmente espaçados, começando na latitude mais ao sul, menos 24,965, com um espaçamento de 0,144 graus. Eu tenho aqui a vertical, com 32 níveis, né? 32 níveis verticais, e aqui estão os níveis verticais. E observem o seguinte, no caso desse arquivo, no arquivo que nós havíamos visto lá quando eu estava falando do formato do Grades, os nossos níveis verticais estavam dispostos em níveis de pressão, tá? Começava em 1000 e ia subindo na atmosfera com a pressão diminuindo. Esse arquivo aqui, ele está em coordenada sigma, que é o tipo sigma, que é aquele tipo de coordenada que segue o terreno, tá? Então, ele começa próximo da superfície. O primeiro nível do modelo aqui está em 14 metros, tá? 14 metros acima do solo, tá? Uma diferença só, e veja que a indicação dos níveis aqui no ZDF pode ir na próxima linha, não tem problema nenhum, tá? Ele vai entender isso daqui como sendo os 32 níveis. Então, para ficar fácil a visualização, eu coloquei 8 colunas aqui, né? Em 4 linhas, todos os níveis verticais do modelo, indo de 14,3 até 17 mil metros, tá? De altura na atmosfera. A nossa quarta variável é o TDF, a definição do tempo. Neste caso, aqui nós temos 181 tempos linearmente espaçados, começando aqui a 0Z do dia 29 de agosto de 2005
espaçados a cada 30 minutos. Lembrando sempre aquilo que eu falei na nossa aula anterior. A unidade tem que estar junto aqui com o intervalo, tá? Então, aqui está em 30 minutos, a cada 30 minutos eu tenho um arquivo, um resultado, então a gente vai fazer a leitura desses 181 tempos. Por que 181, né? Porque conta o primeiro tempo, que é o tempo zero, tá certo? Muito bem. Por exemplo, mas aí vai ficar diferente da nossa. Vars, a próxima variável. Vars. Vars igual a 9. Tenho 9 variáveis. E vejam aqui o seguinte, eu tenho algumas dessas variáveis, né? As primeiras variáveis aqui, dispostas em níveis verticais, nos 32 níveis verticais. E outras 3 variáveis de superfície. Além da topografia, aqui eu tenho uma variável chamada VType 1, a outra VType 2, que são os tipos de uso e ocupação do solo que esse modelo fornece para a gente. A gente vai focar aqui nessa segunda variável, que é o que a gente consegue entender mais fácil, a outra é uma coisa mais de modelagem, de estratégia da parametrização de superfície desse modelo. O nosso foco aqui vai ser nessa segunda variável, VType 2, então. E aí a gente fecha, né, a linha de variáveis, o bloco de variáveis aqui com o nosso endvars. Então, é o CTL que vocês têm aí disponível, e é com base neste CTL que nós construiremos o nosso programa para fazer a leitura do binário. Nós vamos escrever esse arquivo binário de uma outra forma, diferente, escolhendo algumas variáveis e alguns níveis verticais somente. Tá? Essa é a ideia do nosso exercício de programação, do nosso curso de programação em linguagem Fortran. Então, eu vou abrir um arquivo aqui que eu vou chamar de legra.f. Chame do que você quiser quando você for criar o seu arquivo. A gente vai ler esse arquivo .gra. Tá? Eu estou chamando ele de legra, poderia ser lebin, porque ele é um binário, tá certo? Mas, sim, a gente pode chamar do que a gente quiser. Então, vamos lá. Então, o nosso programa é o programa legra, tá? Eu vou colocar aqui um comentário, né? Programa para leitura de dados no formato binário, extração de variáveis e escrita de variáveis de interesse em um novo arquivo. É isso que a gente vai fazer. Eu quero ler um arquivo binário, vou escolher, né, algumas dessas variáveis e vamos criar um novo arquivo binário com essas variáveis que foram selecionadas. Hoje não vou mudar a grade, porque eu selecionei um arquivo que tem poucos pontos de grade. Vou mudar um pouco, né? Vou mudar o número de níveis verticais. Vocês viram aqui nesse CTL que a gente tem 32 níveis verticais, a gente vai fazer uma modificaçãozinha só para vocês terem uma ideia de como manipular esses dados, tá? Essa é a nossa ideia. Então, nosso programa vai começar, então, com a declaração de variáveis. Muito bem. As primeiras variáveis que nós vamos declarar aqui são as variáveis do tipo integer, são constantes simbólicas, então eu vou colocar integer parameter, e vamos usar, então, nessa declaração de integer parameter, as nossas variáveis que são fixas e que a gente não pode mudar. Quais são essas variáveis? Vamos começar com o número de pontos na direção zonal, NX. NX tem no nosso CTL 20, tá? NY, 20. NZ, 32. E NT, 181. De onde eu tirei esses valores? Do CTL, né? XDEF, YDEF, ZDEF, TDEF. Ok? Muito bem. Eu tenho... vou criar aqui um integer
Depois a gente vai acrescentar outros aqui, mas por enquanto eu vou colocar um cara chamado IREC, um cara chamado JREC. O IREC vai ser para ler, o JREC para escrever, tá? E vocês já vão entender por que eu estou criando dois, porque no exercício que nós fizemos não, no exercício que eu usei durante a aula, explicando esse formato do Grades, nós fizemos a leitura num looping e a escrita em outro looping. Nesse exercício, o que a gente vai fazer nós faremos a leitura e a escrita no mesmo arquivo, e, ao contrário do que foi feito naquele exercício, que eu aloquei na memória, tá? Eu fiz a alocação da memória, o tempo, eu aloquei o tempo na memória. Isso não é muito prático, principalmente quando a gente trabalha com dados de modelo, porque dados de modelo ocupam muito espaço, né? São muitas dimensões, então você lota a memória do computador facilmente. Então, como é uma coisa que eu posso simplesmente ler e escrever, eu não preciso fazer operação que envolva derivada no tempo, por exemplo. Quando você tem derivada no tempo, não tem jeito, você precisa de alguma forma guardar diferentes níveis de tempo. Mas, nesse caso, a gente só vai ler e escrever a variável. Então, eu posso ler, eu fiz a leitura, faço a escrita, sem necessidade de guardar aquilo na memória, tá certo? A gente vai fazer isso, então. Então, nós vamos guardar na memória algumas variáveis a cada tempo, sem a necessidade de armazenar todo o conjunto de informações aqui, tá bom? Então, a gente vai guardar aqui essa variável, IREC, JREC. Eu vou ter um looping na direção zonal, eu vou chamar de I, na direção meridional, eu vou chamar de J. Eu tenho um looping na direção vertical, eu vou chamar de K. E tenho um looping no tempo, que eu vou chamar de T. Então, assim, talvez eu ainda precise de outras variáveis, mas estou olhando aqui para as nossas dimensões, provavelmente são as coisas que a gente vai precisar para escrever essas variáveis. Tá? Vamos declarar aqui uma variável do tipo real. Dimension. A nossa variável aqui vai ter dimensões nx, ny, nz. São as variáveis tridimensionais. Então, vou escrever aqui, ó. Declaração de variáveis tridimensionais. Tá? Eu tenho latitude, longitude e níveis verticais para essas variáveis. Quais são as variáveis? Então, vamos colocar aqui. Ó. Vou olhar no CTL, a primeira variável que nós temos é U. Então, eu vou fazer assim, ó, vou escrever U, vou colocar uma vírgula e vou colocar uma exclamação. Por quê? Eu vou explicar o que é essa variável. Então, vento zonal em metros por segundo. Tá? Poderia colocar uma do lado da outra, mas eu vou colocar desta forma. Então, vento zonal em metros por segundo. Aí vou para a próxima linha, só que se eu for para a próxima linha, eu tenho que colocar um campo de continuação, né? Então, aqui na coluna 6, 1, 2, 3, 4, 5, está aqui na coluna 6 um campo de continuação. E aí eu vou colocar cada variável, então, próxima variável é V, vou colocar aqui uma exclamação, vento meridional, também, eu posso enfeitar, posso fazer um negócio para ficar organizado, né? Também em metros por segundo. Próxima variável, então, campo de continuação, vai ser W, que é o vento vertical. Também em metros por segundo. Continuação. Próxima variável é T, em Celsius, então eu vou chamar simplesmente
de T. Lá no CTL, o nome dessa variável era temp-C, temperatura em Celsius. Aqui eu vou chamar simplesmente de T. E vou colocar, ó, temperatura. Unidade dessa temperatura, deg-C, graus Celsius. Vou para a próxima linha. A próxima variável é a umidade relativa. Vou chamar de UR, tá? Umidade relativa. E ela está em porcentagem. Próxima variável é a pressão, que eu vou chamar de P. De onde eu estou tirando isso, gente? Do CTL, tá? Estou olhando o CTL. Então, eu tenho a pressão em HPA, hectopascal. Próximo, aí, terminei, então, as variáveis tridimensionais, tá? Então, eu tenho 6 variáveis tridimensionais, eu olhei isso no CTL, né? As 6 primeiras variáveis que estão dispostas em 32 níveis são essas, U, V, W, T, U, R e P. Agora, eu vou fazer a declaração das variáveis bidimensionais, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Declaração das variáveis bidimensionais. São 3 variáveis bidimensionais. Então, vamos lá. Real. Dimension. Agora, nx por ny, simplesmente. 2 pontos, 2 pontos. Quais são as variáveis? A primeira variável é a topografia. Topo. Tá? Topografia. E a unidade aqui é metros. Campo de continuação. Próxima linha. Próxima variável vai ser PT1. Essa variável, fração de água no PET 1. Unidade disso é um número, tá? É um código, simplesmente. E, finalmente, a última variável do nosso arquivo, eu vou chamar de VEG. E não vou colocar a vírgula, porque é a última variável, certo? Classe de uso do solo. Também é um número, é um código, né? É um código. Ó, praticamente, nós já definimos as dimensões, as variáveis, quase tudo está definido aqui dentro desse arquivo, tá? Quase tudo definido. O que a gente precisa definir agora? Os nomes de arquivo, né? Então, eu vou definir aqui declaração dos arquivos de entrada e saída. Vou criar uma variável do tipo caractere. Chamar essa variável de nome in, tá? E o nome in é o arquivo curso11.gra. Então, ele tem 4, 6, 7, 8, 11 caracteres, certo? Não é porque isso influencia exatamente. Antes da gente colocar aqui a dimensão, eu vou fazer aqui embaixo, para a gente saber o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o seguinte. Nome in, eu já vou adiantar aqui o
sair da parte de declarações, depois a gente volta lá para cima, só para a gente poder contar, né? Então, o nome in vai ser curso 1.gra. Qual que é? O arquivo que eu mandei para vocês, o arquivo binário. Curso 1.gra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres. Eu vou criar uma variável chamada nome bin. E nome bin vai ser o seguinte. Então, nós aprendemos lá, quando nós falamos de cadeias de caracteres, como operar com cadeias de caracteres. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai fazer duas coisas. Primeiro, eu vou pegar um pedaço da cadeia de caracteres, da primeira cadeia de caracteres, que é o nome in. Eu vou pegar um pedaço dessa cadeia. Que pedaço vai ser esse? Eu quero pegar isso aqui, ó. Curso, tá? Então, 5, os 5 primeiros dígitos. Então, de 1 até 5. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó. A subcadeia de caracteres curso, tá? Então, o nome in vai ser as 5 primeiros dígitos do nome in, tá? E vou concatenar isso. Então, tá aqui o sinal de concatenação, tá? Vou concatenar isso com o seguinte. Abro o apóstrofo, n, underscore. Não, underscore, n, ponto, bin. Esse vai ser, então, o nome do nosso arquivo de saída. Vai ser curso, underscore, n, ponto, bin. Tá? Quantos caracteres tem isso? Tem 5 aqui, mais 3, 6, 11 caracteres. Então, eu vou escrever aqui em cima, na nossa declaração de variáveis, nome, bin, vezes 11. Isso aí. E vou escrever uma outra variável, nome, que eu vou chamar de nome CTL, também vezes 11. Quem que vai ser nome CTL? Nome CTL vai ser igual ao nome in, de 1 até 5, concatenado com underscore n.ctl. Certo? Então, eu criei o nome do arquivo de entrada, criei o nome do binário de saída, criei o nome do CTL que a gente vai escrever aqui dentro do nosso programa. Tá? É o arquivo descritor do nosso novo binário. Olha só, o que nós fizemos até agora? Eu defini todas as dimensões do arquivo binário, defini todas as variáveis desse arquivo binário, usando duas declarações de tipo e dimensão, né? Real dimension. Então, as variáveis tridimensionais U, V, W, T, UR, P, com dimensões nx, ny, nz. Fiz a declaração aqui de constante simbólica, né? Integer, parameter, nx igual a 20, ny igual a 20, nz igual a 32, nt 181, tá? Fiz a declaração das variáveis bidimensionais, nx e ny, quais são? Topo, vt1 e veg. Não interessa qual é o nome que está lá no arquivo CTL, posso colocar qualquer nome, lembrando que o que identifica é a posição em bytes, tá? Desse arquivo. Muito bem. Então, fiz a declaração de variáveis. Tem uma outra variável que eu vou precisar aqui. Então, embaixo desse integer, eu vou criar uma variável real. Essa variável real vou chamar de tempo. Vou chamar uma outra variável aqui de resto. E vou chamar uma outra variável aqui de frac out. Já vou explicar para vocês o que são essas variáveis. Mas é o seguinte. O nosso arquivo ele tem 181 tempos e está de 30 em 30 minutos. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente para a gente escrever a cada hora, tá? O nosso arquivo binário vai ser escrito a cada hora e não a cada 30 minutos. Então, eu vou usar um artifício do Fortran para fazer isso.
Eu vou definir qual é a frequência de saída. Então, eu vou colocar que essa frequência de saída é 3.600 segundos. Para isso, eu preciso contar esse tempo. Então, o tempo vai ser contado a cada interação, né? Preciso definir um ΔT, vou chamar aqui de ΔT, que é o intervalo original do arquivo, que é de 1.800 segundos, certo? Mas eu vou definir essas coisas. Frac out, tempo, vamos começar aqui, ó. Então, eu vou colocar que tempo é igual a zero, começa com zero, é uma variável do tipo real. ΔT é igual a 1.800. De onde eu tirei isso? Do CTL, 30 minutos. E frac out vai ser 3.600. Por quê? Porque eu quero. Tá? Eu vou escolher aqui uma frequência de saída a cada hora. O que está faltando aqui? Então, eu coloquei aqui um implicit none. Me obriga a declarar todas as variáveis. Não vou usar a declaração implícita de nada. Tá? Então, aqui eu vou colocar... No princípio, eu acho que eu declarei quase tudo. Provavelmente eu vou precisar de outras variáveis, mas, por enquanto, vamos deixar assim. Fim da declaração de variáveis. Tá? Comandos de atribuição. Né? Então, esses daqui são comandos de atribuição, certo? Estou atribuindo valores iniciais aqui para algumas variáveis. Estou atribuindo alguns valores para as variáveis que foram criadas. Então, estou atribuindo o valor de tempo, ΔT, a frequência de saída, o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída, o nome do arquivo de escritor. Então, são comandos de atribuição. Tá? Estou pronto, então, para fazer a abertura do arquivo de entrada. Vou abrir o arquivo binário. Então, nosso programa está começando a criar corpo agora. Vamos lá. Open 10, para variar, né? Open 10. File vai ser igual nome in. E preste atenção aqui no seguinte, olha. Neste caso, veja que eu não vou colocar entre apóstrofo. Por quê? Porque eu já defini, eu já disse para o programa que esse cara é uma cadeia de caracteres. Tá? Nome in é uma cadeia de caracteres. Então, eu não preciso colocar aqui novamente que isso é uma cadeia de caracteres, porque eu já declarei que isso é uma cadeia de caracteres. Tá? Então, a gente vai abrir o arquivo nome in. O status desse arquivo é old. O form dele, formato dele é unformatted. Ele é um arquivo de acesso direto, direct. Eu vou colocar isso na outra linha para não ficar... Não, vou deixar aqui. Vou continuar na outra linha. Então, na coluna 6, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui já ia dar problema, porque está tudo na coluna 6.
Ups. Cuidado com isso, tá? Como eu não estou usando o highlight aqui da sintaxe, ele não mostra quando eu estou na coluna 6, então eu tenho que prestar atenção com isso. Vou colocar aqui na coluna 6, então, campo de continuação. Deixa eu só contar de novo. 5, 6. RecL, comprimento do record, vai ser nx vezes ny vezes 4 bytes. Fechei, então, o nosso comando de entrada. Eu estou definindo, e aí eu vou ler esse arquivo do formato mais simples, que é cada gaveta, cada nível vertical, cada nível, né, cada superfície, seja ela disposta na vertical ou simplesmente na própria superfície. De uma vez, vou ler todos os pontos em X e todos os pontos em Y. Certo? E rec, que é o nosso contador de records, começa com 0. Leitura do arquivo de entrada. Detalhe, né? E rec é 0. Beleza. Antes de começar a ler, então eu preciso começar meus loopings, né? Vamos lá. Então, vou começar aqui com um looping. Início do looping no tempo. Certo? Vou começar a ler, vou ler todos os tempos do arquivo. Então, vamos lá. A gente já definiu lá em cima que o tempo é igual a 0, mas vamos lá. Do IT vai de 1 até NT, certo? NT, a gente definiu lá em cima, NT é 181. Eu tirei essa informação do arquivo CTL. E o IT foi esse inteiro que eu criei aqui para servir de contador para esse NT. Então, do IT vai de 1 até NT. Então, vamos lembrar da nossa aula passada, como que é a ordem? Tempo, variável, nível vertical, meridional, longitudinal. Essa é a sequência que a gente tem que ler, tá? Então, leitura do arquivo de entrada. Primeira variável que a gente vai ler é a variável U. E aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Para a gente usar também o que a gente aprendeu nas aulas passadas, que são os subprogramas. Mas eu vou escrever numa primeira vez de uma forma simples, e a gente vai transformar isso numa subrotina. Vou criar duas subrotinas. Uma subrotina para ler variável 3D e uma subrotina para ler variáveis 2D, tá? Poderia fazer uma só. Mas vamos lá. Lendo o vento zonal, que é a primeira variável. Maravilha. O que eu vou fazer? Do K vai de 1 até NZ. Cada vez que eu entrar num looping vertical, então, o que eu faço? IREC igual a IREC mais 1. Cada nível vertical vai ser uma gaveta para mim. Cada nível vertical vai ser uma gaveta, então cada vez que eu entrar num nível vertical, eu tenho que contar
acrescentar um valor a essa gaveta. Começou com 0, a primeira gaveta vai ser 1, certo? O que eu vou ler? E agora eu vou usar uma coisa que nós aprendemos, que é o do implícito. E eu vou usar 2 dos implícitos. Read. No arquivo 10, rec igual a irrec. É assim que a gente lê um arquivo binário. E vou fazer 2 dos implícitos. Então, eu abro 2 parênteses aqui. Primeira variável que a gente vai ler, então, é a variável u. Essa variável u depende de x e y e k. Certo? Então, vejam, olhem só aqui uma coisa, importante vocês entenderem isso. U e essas variáveis tridimensionais aqui, todas elas dependem de nx, ny e nz. No looping, no do implícito, eu vou usar os contadores que respondem por essas direções. Então, para a gente, os contadores nessas direções serão I na direção zonal, J na direção meridional e K na vertical e T no tempo, tá? Então, eu escrevi errado, é I e J. Então, aqui é I e J. I, J e K, tá? Passo mais interno, I vai de 1 até NX, fecho parênteses, vírgula. J vai de 1 até NY, fecho parênteses. Então, está aqui o nosso do implícito fechando as 2 dimensões x e y. Fim do laço na vertical, do end do. Então, aqui, fim do looping na vertical. Beleza? Pronto, fiz a leitura da variável u no tempo it. Teoricamente, pessoal, a leitura desta variável está feita, está pronta. Ok? Essa é a estrutura de leitura dessa variável. O que eu preciso fazer agora? Repetir esse processo para todas as outras variáveis. Só que aqui eu vou fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Vou incrementar um pouquinho a nossa leitura. Eu vou criar uma subrotina para fazer essa leitura. Tá? Mas a pergunta é, até aqui, tudo bem? Se eu não quisesse criar uma subrotina, bastaria eu copiar isso aqui, ó, copiar esse pedaço, repetir isso aqui 5 vezes mudando o nome da variável. Certo? Bastaria eu copiar isso e repetir isso 6 vezes, aliás. São 6 variáveis de níveis verticais aqui no CTL, né? E fazer mais 3 vezes uma leitura para uma variável bidimensional, que só depende de longitude e latitude. Terminei de ler o arquivo, bastaria fechar o laço no tempo, fechar o laço... fechar o laço no tempo e pronto. Para ler o arquivo não teria nenhum problema. O que eu quero inventar agora aqui é fazer uma subrotina. Vou deixar um negócio um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai criar uma subrotina que é o seguinte, ó. Eu vou ler o vento zonal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma subrotina. Então, cal. Chamar uma detalhe, né? Estou colando aqui na 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cal. Lê 3D. Estou chamando uma subrotina de ler 3D. A variável que eu vou jogar lá para ele ler é a variável u, tá? De nx, ny, nz.
Só isso que eu preciso. Cal, lê 3D, o nome da variável é U, e as dimensões, nx, ny, nz. Naquele tempo. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai chamar a subrotina, vai fazer a leitura e vai retornar para o programa principal. E agora, olha, como que vai ser a minha subrotina? Então, eu vou criar aqui uma subrotina. Subroutine, lê 3D, A, X, Y, e Z, implicit, non, integer, X, Y, e Z, real, dimension, X, Y e Z, quem? A. Nos nossos integers aqui eu vou botar K, I, J. Do. Aqui eu não preciso colocar... Ah, tem um problema. Tem um problema aqui na nossa leitura. Eu preciso carregar o IREC. Eu preciso carregar o IREC, tá? IREC. Então, eu entrei com o IREC igual a 0, aqui na chamada, ele vai entrar com valor, aqui dentro ele vai fazer o acréscimo, né? Nos valores. Do vai de 1 até IZ, aqui vai até IX e aqui vai até Y. Poderia repetir o nome das variáveis? Sem problema nenhum. Mas eu estou mudando aqui. Fim do looping na vertical. Como é que eu volto para o programa principal? Return, end. Então é isso, olha só. A nossa subrotina, né? Veja que é exatamente o que eu tinha escrito lá. Ah, detalhe, aqui, A, né? Eu estou lendo a variável A. Dentro da subrotina, não me interessa o nome da variável, eu estou lendo posições de memória, então não posso chamar do que eu quiser dentro da subrotina. Então, eu estou chamando essa subrotina, cal, lê 3D, né? E a subrotina aqui, lê 3D, então ela vai fazer essa leitura, ela vai acrescentar o número de records. Maravilha, tá tudo certo. O que eu faço agora? Tinha alguma coisa aqui para baixo? Acho que não, né? Não, não tinha nada. Olha só. Nosso programa principal vai terminar com um stop. End. Acabou o programa principal. Aqui eu tenho a nossa subrotina. Eu vou colocar assim, ó. Ctrl C. Fim do programa principal. Muito bem, voltando então à nossa subrotina. Vamos lá. A subrotina, o que ela faz? Né? Ela é a subrotina lê 3D, eu entro aqui com uma variável genérica A, as dimensões da variável e o contador de recorde. E a leitura é a leitura padrão de qualquer arquivo binário, tá certo? E por que eu fiz isso? Porque agora, olha só, vou voltar para o nosso programa, eu vou ler o evento zonal, e agora eu vou copiar isso aqui, ó,
Vou copiar isso aqui. E rapidinho, eu vou dar aqui um Ctrl V, ó. Vento meridional. O que muda? Em vez de U, eu vou ler V. Vou copiar isso. Vou jogar aqui, ó. O que vem agora? Nossa próxima variável é W. Então, vento vertical. UVW. Vou colar aqui, vou copiar a mesma coisa. Vou para a próxima variável. A variável vai ser a temperatura. Então, eu vou ler aqui, lendo a temperatura. Lê 3D, T. Próxima variável é a umidade relativa. Então, tendo umidade relativa, muda aqui o valor, a gente chama a umidade relativa de UR, foi isso? Foi, UR. Então, eu vou ler a próxima variável, Ctrl V, lendo pressão. Então, pressão para a gente é a variável P. Agora, veja o seguinte. Nós lemos todas as variáveis tridimensionais. Então, agora eu vou mudar a nossa leitura aqui. Eu vou chamar uma outra subrotina que eu vou chamar de Lê 2D. Tá? Lê 2D. Ela vai ter praticamente todas as coisas. O argumento aqui diminui, né? Então, eu tenho o nome da variável. E o nome da primeira variável aqui é topografia. Poderia usar a mesma subrotina, mas eu vou criar uma subrotina diferente. Então, eu vou copiar aqui essa subrotina Lê 3D. Vou copiar essa subrotina. Vou salvar como Lê 2D. Vou tirar a dimensão Z. Vou tirar o que é Z e K aqui, não preciso. Vou tirar esse laço na vertical. Vou tirar a dimensão aqui da variável. Simplesmente, cada vez que eu ler, então eu tiro, cada vez que eu fizer a leitura, eu vou ler aquela superfície. Eu simplesmente reduzir essa dimensão, então, aqui para uma variável bidimensional. E o resto é tudo igual. Veja como é fácil. Tá? Então, eu cortei tudo que era vertical, agora é uma Lê 2D. Só deixei aqui longitude, latitude, a contagem do recorde. E lembrando que antes de fazer cada leitura, eu acrescento um recorde. Só que aqui eu vou acrescentar uma vez só e não em cada nível vertical. O resto, tudo igual, super fácil. Então, aqui eu tenho essa segunda subrotina. Deixa eu colocar um enfeite aqui para separar as subrotinas. Tá? O resto é igual, certo? O resto é igual. Ó. Vou voltar então para o programa principal. Então agora ele vai chamar Lê 2D. Tá? Primeira que ele leu é topografia. A segunda que ele vai ler eu chamei de VT1, né? VT1. VT1, foi isso? VT1, tá? Eu chamei essa variável aqui, ó, de VT1 e a última vai ser o VEG. Então, eu li o VT1, última variável,
lendo uso do solo. Então, mudo aqui de U para VEG. E vou escrever aqui, ó, fim da leitura das variáveis. Eu terminei de ler as variáveis, assim, eu poderia não fazer mais nada, simplesmente para ver se está tudo certo com esse programa, compilar, né? Para fazer isso eu tenho que fechar o looping no tempo, então, end do, e vou colocar aqui fim do looping no tempo. Sair do looping no tempo. A princípio, para ler, o programa está pronto. Vou conferir aqui, tá? Vocês não vão ver, eu vou compilar, só para ver se não tem nenhum erro aqui, para a gente não continuar com o erro. Tem um monte de... faltou a declaração caractere, tá faltando a letra C aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Caractere, tá? Caractere aqui estava errado. No Open aqui tem um erro também. É isso mesmo. Foi. Então era isso. Tá? Então, até aqui deu certo, pessoal. O que estava errado? Tinha a declaração caractere aqui que estava errada, estava faltando a letra C, né? E aqui no Open estava ultrapassando o número de colunas, 72 colunas. Então, corrigido isso, foi adiante. Muito bem. Fizemos a leitura do arquivo, a princípio ele está lendo, está tudo certo, está maravilha. O que eu falei que ia fazer? Eu falei que a gente ia escrever, tá? No mesmo tempo, sem necessidade de fechar o looping, abrir o looping de novo e escrever. Então, a gente vai fazer isso e vamos escrever duas variáveis tridimensionais e uma variável bidimensional. Tá bom? Então, embaixo aqui do IREC, eu vou colocar um outro contador que é o JREC. Por que eu vou colocar um outro contador? Porque, veja, a disposição da numeração vai ser diferente do arquivo de entrada e do arquivo de saída, porque o arquivo de entrada tem mais variáveis, tem mais níveis verticais, eu vou usar menos níveis verticais. Então, eles não vão ser correspondentes, tá? O arquivo de entrada e o arquivo de saída não vão ter essa correspondência. Então, eu vou precisar, cada vez que eu escrever, acrescentar um recorde para essa variável diferente, que é a variável de contagem de escrita. Tá bom? Então tá, vamos escolher aí as variáveis. Vamos escolher UVT, UVT e VType. Tá? 3 variáveis a gente vai escrever só. Então, terminei a leitura das variáveis. Tá lá, fim da leitura das variáveis. Lá embaixo no programa, eu vou começar a fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, apesar da gente estar lendo a cada 30 minutos, eu quero escrever só a cada 1 hora. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma condição para ele, que é a seguinte. Se... Primeiro eu vou fazer uma continha. Lembra que eu criei uma variável lá em cima chamada resto?
O resto vai ser o seguinte, vai ser uma função no Fortran que chama mod. Mod é o resto da divisão, tá? O resto da divisão. Então é o seguinte, se o resto da divisão de tempo por frac out, eu quero saber esse resto. A função mod, então, ela vai me dar o resto da divisão de tempo por frac out. Se esse resto for zero, significa que eu estou num múltiplo aqui de frac out. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui, ó. Verificando se é o momento de escrita das variáveis. Então, eu estou fazendo essa contagem. Vou pegar aqui o resto da divisão. Eu vou fazer o seguinte, se resto EQ 0, eu quero que escreva o arquivo, tá? Então, eu vou chamar a subrotina. Eu tinha uma subrotina cal lê. Agora vai ser uma subrotina write. Não. ESC 3D. ESC de escreve, tá? ESC 3D quem? Eu quero U, GNX, NY, NZ, JREC. Essa vai ser a diferença. JREC. Então, eu quero que você... Lembrando que lá em cima o JREC começou com 0, certo? Então, lá dentro da subrotina, ele tem que acrescentar esse valor JREC, cada vez que ele escrever as variáveis. Tá certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar a subrotina Lê3D. Vou simplesmente copiar essa subrotina. Vou jogar ela lá embaixo. O que era Lê vai ser um ESC 3D. O resto é igual. Igual. Só que o que vai mudar? Write. Faltou uma outra coisa, né? A gente não abriu o arquivo de saída. A gente não abriu o arquivo de saída, não tem problema, a gente já vai fazer isso. Vamos, então, escrever a variável. Contou aqui, exatamente, a leitura vai ser, a escrita vai ser exatamente igual à leitura. Então, só isso que a gente tinha que mudar. Vou escrever no arquivo 20, né? Em vez de read, write. Só isso que mudou na subrotina, nada mais. Bem simples. Antes da gente fazer, então, a escrita, eu vou abrir. Então, eu vou copiar lá de cima, para não precisar ficar digitando. Eu vou copiar esse open aqui, ó. Certo? Eu tenho que abrir o arquivo fora do looping, no tempo. Então, eu tenho que abrir junto aqui com o arquivo, juntamente com o arquivo de entrada, eu tenho que abrir o arquivo de saída. Então, vou colocar a abertura do arquivo de saída. Logo abaixo aqui do arquivo de entrada. Então, vai ser o arquivo 20, o nome dele vai ser nome bin, foi isso que eu escrevi? Nome bin. Nome bin. Nome bin. O status dele é unknown. Porque é o arquivo, né, novo.
tá? O estado deles vai ser unknown, o resto é igual, ele vai ser não formatado de acesso direto, vou manter a mesma grade nx, ny vezes 4 bytes. Então, não vou mudar nada. Tá certo? Então, veja bem, ó, logo estão juntas aqui os arquivos de entrada e de saída. Veja que o formato desses arquivos é muito parecido. Muito parecido. Tá? A estrutura deles é igual. Maravilha. Então, abri o arquivo 20, o arquivo está aberto. Vou lá, fiz a leitura das variáveis, agora eu vou verificar se é o momento de escrita das variáveis. Se for, então, eu vou escrever aqui a primeira variável. Então, eu verifiquei, se o resto for igual a zero, significa que eu quero escrever, tá? Então, eu vou escrever, escrevendo vento zonal. Chama a subrotina para escrita. Agora eu vou escrever o vento meridional. O JREC, ele está sendo somado lá dentro da subrotina. Ele começou com 0, junto com o IREC lá em cima, ó. Aí, dentro da subrotina, cada vez aqui, veja que dentro da subrotina aqui, ó, eu chamei ele de IREC, aqui dentro não tem problema, tá? Vamos mudar tudo para JREC? Dentro da subrotina? Não precisaria mudar o nome aqui não, mas eu vou mudar só para a gente não ficar muito confuso. Eu já vou aproveitar e já vou fazer o seguinte, ó. Tem a subrotina que lê 2D, eu vou copiar essa subrotina e ela vai ser a subrotina escreve 2D também, certo? Então eu vou copiá-la aqui embaixo. Em vez de ler, vai ser ESC, escreve 2D. Como eu mudei o JREC, eu vou mudar aqui também, JREC. Vou mudar o JREC aqui, JREC, JREC. Escreve 2D, então A, X, JREC. Maravilha. Está pronta a subrotina escreve 2D, ó. Veja que fácil, né? Maravilha? Muito fácil. Maravilha. Legal. Então, vou escrever o vento meridional. O nosso vento meridional é a variável V. Qual outro que a gente quer escrever? Vamos escrever a temperatura? Ctrl V, temperatura. Escrevendo temperatura. ESC 3D, parará, parará. T. E aí vamos escrever uma variável 2D, tá? Uma variável 2D. Como é que a gente escreve a variável 2D? Vamos chamar a subrotina. E o 2D que a gente vai escrever é o V... É o VEG. Escrevendo uso do solo. Então, ESC 2D. A variável é VEG. Tira o Z aqui e leva o JREC. Foi. Fim do looping no tempo. O que eu faço? Close 10. Close 20. Pronto. A princípio, o programa está pronto. Para ler e escrever. Falta coisa aqui ainda, mas ler e escrever a gente já fez. Faltou alguma coisa na minha subrotina aqui. Tem uma coisa que está faltando aqui, né? Antes do looping no tempo. Então aqui, ó, vou colocar em diff, fim da verificação de escrita. Quer dizer, é para escrever ou não, né? Verifiquei. Se entra dentro da condição, ok, faz tudo aquilo ali. Em diff, tá? E não tem uma condição alternativa. Simplesmente escrevo se passar por aquele momento ali. Tá bom? Será que vai? Agora na minha compilação? Foi. Era isso, estava errado. Então faltou o endif aqui. Fechei o endif.
certo? Então, veja bem, eu entrei aqui, fiz a leitura das variáveis, e aí eu quero saber se eu vou escrever ou não essas variáveis. Então, eu criei uma variável chamada resto, essa variável vai receber o valor do resto da divisão entre tempo e frec out. Eu defini o frec out como sendo 3.600 segundos lá em cima. Ah, quer ver uma outra coisa que faltou aqui? O tempo começou com 0. Antes de eu sair aqui do looping, eu tenho que dizer para ele o seguinte, ó, tempo vai ser igual a tempo mais ΔT. Antes de fechar o laço no tempo. Por quê? Quando eu voltar lá para cima, eu tenho que acrescentar esse tempo, porque senão esse valor aí vai ser sempre 0, certo? Então, eu acrescento essa contagem aqui na variável. Então, tempo vai ser igual a tempo mais ΔT. Agora está certo. Então, pessoal, vamos voltar aqui na nossa subrotina, na ESC2D, porque ela tem 2 probleminhas aqui nessa subrotina. Então, analisando aqui a minha compilação, eu identifiquei o seguinte, tem 2 problemas nessa subrotina. Primeiro, aqui, ó, nessa parte, como é uma subrotina para escrever, então a gente tem que trocar o read por um write. E a outra coisa que está errada aqui também é a unidade, né? A unidade de saída é a unidade 20. Então, esses 2 errinhos aqui é que a gente precisa corrigir na nossa subrotina, tá ok? O resto está aparentemente ok. Eu vou compilar aqui só para ter certeza. A compilação está ok. E se eu rodar aqui, aparentemente, o nosso arquivo também está ok. Tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar esse programa, vai fazer uma verificação geral do programa, e nós vamos adicionar a esse programa, então, a construção do CTL, a construção do arquivo descritor do Grades. A gente vai colocar algumas funcionalidades também no nosso programa, por exemplo, vamos adicionar uma variável, tá? Vamos tentar colocar alguma variável nova usando uma função. Então, nós vamos criar uma função para calcular a pressão de vapor de saturação, por exemplo. Criar uma nova variável, que seria esse valor da pressão de vapor de saturação, e colocar isso no arquivo de saída. A gente vai também reduzir o número de níveis verticais, mudar um pouquinho esse arquivo de saída, e aí a gente vai comparar o arquivo de entrada com o arquivo de saída no Grades, para a gente visualizar esses resultados. Então, isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Obrigado pela sua atenção e até lá.